E aí, Flávio? Olha, eu achei bom, eu gosto muito do Roger, gosto mesmo, torço por ele, torci pelo Roger, mas foi melhor não ficarem 4 times brasileiros. Eu acho que já seria muito chato. Já tá dando fumaça. Eu acho que tem que dar mesmo. Não é legal, não é assim. E como não gostaria se fossem 4 argentinos, 4 colombianos, ou nada 4 ingleses. Do mesmo não, não. Não, é o fato de serem do mesmo país, não do seu Brasil. Não. Fosse 4 ingleses. É, mais legal também. É muito chato. Mas se as quartas fossem dirigidas, a possibilidade de 3 brasileiros na semi seria a mesma. Então, mas eu acho que tem que dar um jeito. Tem um número excessivo de times, eu sei que é por causa da televisão, mas realmente foi melhor que tivéssemos um intruso que não vai fazer frente para o Flamengo, mas foi melhor assim. Só espero que haja compreensão, embora não acredito, com relação ao trabalho do Roger Machado. Com esse time do Fluminense, ele faz mais do que é possível fazer. Perdeu de um bom time, o Barcelona de Guayaquil não é um mau time, e talvez o Fluminense tenha se livrado de um vexame. Se ele pega o Flamengo muito melhor que ele, talvez a maior diferença, uma das maiores de todos os tempos, então... Sabe, aquela mas coisa se o Fluminense tem atrapalhado em muito a vida do Flamengo, mas no final da Flamengo. Mas é o gol. Esse negócio do Barcelona, pode ser que o Fluminense tenha tido a sorte que o Brasil não teve naquele gol do Pinija, que a bola bateu na trave. Se entra... Puxa, tal, perdeu do Chile. Eu sou horroroso, né? Mas oitavas de final. Tinha perdido, sabe, era melhor oitavas de final do que o Fluminense tem dificultado nesse Flamengo, aspecto que eu tô falando. Sim. Então, talvez o Fluminense tenha se livrado de não passar o que o Brasil passou na Copa de 2014. Então, melhor assim, mas ficou fácil. Mais fácil ainda pro Flamengo. Legal. E o nosso Mauro Betting também fala sobre isso. Diga, Mauro. Bom, eu como o Flávio, eu sou um profundo admirador do profundo conhecimento do Roger de futebol, mas às vezes você conhecer tanto de qualquer área não significa dizer que você seja o melhor treinador, gestor, professor, enfim. E principalmente do cidadão Roger, né? E só para citar, ele faz um trabalho maravilhoso como cidadão também, ele bancou várias obras de escritores negros, ele é um cara admirável, assim, gosto demais do Roger, um dos personagens do futebol que eu mais aprendo, mas ele, lamentavelmente, foi assim no Grêmio, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Bahia e tem sido assim no Fluminense. A queda de produção dele em um determinado momento do trabalho é um negócio impressionante. Claro que isso acontece cada vez mais no Brasil, você começa bem, mais ou menos, vai e aí cai, você normalmente é derrubado, que os resultados não são bons, embora no Brasil a gente tenha tido o caso do Ramon, mal comparado com o parecido ano passado no Vasco, que ele levou um elenco limitadíssimo à liderança e depois, quando começou a perder, porque era o natural, foi demitido e também por isso o Vasco foi rebaixado de novo. Mas assim, o Roger, eu acho que ele conseguiu num determinado momento fazer mais do que se esperava, foi o melhor da fase de grupos, o grupo mais complicado da Libertadores, e agora caiu muito de produção. Assim, como destacou o Zé. Torcia para um Fla-Flu histórico, mas o Barcelona me parecia mais incorporado, até porque o Barcelona na Libertadores tem mais história que o Fluminense. O Barcelona já chegou, acho que a 5ª semifinal que ele chega, não é por acaso, a última, inclusive, de 2017, passando pelo Palmeiras e Santos. Terminou primeiro no grupo, que também era o Boca, né? Embora o Boca não esteja sendo aquele, o próprio River não é. Mas, assim, o trabalho do Roger caiu muito de produção. Ontem eu acho... Mas o Boca, que não era aquele, é o Boca Juniors, eliminou o Atlético Mineiro. Ele foi deseliminado pelo VAR, mas ele eliminou, no primeiro jogo, no segundo você pode discutir, tá ok. Mas o Atlético hoje que é muito melhor que aquele, mas não tem a dúvida. Mas no caso do Boca, pelo histórico Libertadores também, enfim, tá 7-1, digamos. Agora, o trabalho do Roger caiu muito de produção, o Fluminense também. E aí deu tudo errado. Eu não começaria com o Ganso estava bem, aí dá uma bicicleta maravilhosa, o goleiro defende, ele lesiona o braço, enfim, deu tudo errado. Eu teria marcado aí, falando de arbitragem, um pênalti dos mais estúpidos que eu vi na minha vida, do Riveiros no começo do segundo tempo, que ele vai só no corpo do Fred. Eu acho que aquele foi mais pênalti que o pênalti que seria marcado e que eu também marcaria do segundo tempo do gol de empate, mas o Fluminense falhou daquele típico jogo, né, Zé, que dá pra dizer que o Fluminense foi mais eliminado já na ida, no 2-2 no Maracanã, do que nessa volta. Engraçado que eu tava aqui no jogo do Santos, ao lado do Flávio, de vez em quando eu olhava nas estatísticas do jogo. E via lá 70% de posse de bola do Fluminense. E no primeiro tempo, mais finalização. Falei, o Fluminense tem chance. Ele jogou direitinho. E mesmo depois, quando tomou o gol e foi o jogo que eu acompanhei, o do Fluminense, enfim, poderia ter tido melhor sorte, tá?
Mas assim, normal, era muito equilibrado. Estamos falando de quartas de final, não é um time qualquer o Barcelona, era em Guayaquil, ainda que sem torcida e tal. Mas aconteceu. Uma pena não vamos ter um grande Fla-Flu, mas teremos o Flamengo muito favorito, para mim mais de 90% de favoritismo pelo Flamengo e não pelo Barcelona, não é demérito do Barcelona, é muito mérito do Flamengo. E do outro lado, aí o Muro Betting vai ter que subir, porque... Claro que ainda tem um mês pela frente, mas que jogos fantásticos deveremos ter entre o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Antes da bola rolar, já imaginava que fosse do Atlético, torcia mais do que imaginava que fosse da Palmeiras, mas da maneira como o Palmeiras, para mim, fez a melhor partida com o Abel Ferreira, eu acho que até lá dá para chegar ainda mais equilibrado esse Galo e Palmeiras. Você costuma dizer que a gente nunca erra, né? E na tela nós já temos lá os cruzamentos, quartas de final da Libertadores, enquanto José Manuel Atlético e Palmeiras de um lado, Flamengo e Barcelona do outro. Isso, e exatamente. lá no final do mês de novembro, né, dia 27, 29, fugiu aqui a memória aqui, a decisão lá no Centenário em Montevidéu, no Uruguai. Bom, o Flamengo era uma aposta cravada de todo mundo, né, de que chegaria a essa semifinal. E a final também. E chegaria a final também, né? O Flamengo pegou um lado ali, né, que começou com Defesa e Justiça a partir do mata-mata. Depois veio o Olímpia, né, que o Internacional fez o favor de deixar o Olímpia passar, né? O Olímpia é time muito fraco, né? E o Inter, não sei como, né, conseguiu parar ali, ser eliminado pelo Olímpia. E agora vem o Barcelona, que é o melhor dos três, pra mim. É o jogo mais difícil do Flamengo nessa sequência de mata-mata aí, mas não melhor do que o Flamengo. Então o Flamengo aí, na minha opinião, estará na decisão. E Palmeiras e Atlético aí vamos ter que ver, né? Não era o jogo do Fluminense, Vanderlei? Era o jogo do Fluminense, Por que mas que ele tá falando na do verdade, ele Flamengo, colocou tudo dentro de um contexto. O Fluminense, assim, era um dos times, na minha opinião, Flávio, obrigado por corrigir Não é porque a rota aqui. Tá meio fora, né? Obrigado, o foco obrigado. tá desfocado. Você tá certo, você tá certo. Então, assim, o que eu queria de uma dizer, assim, ó, deselegância, Flamengo era... Tá certo que às vezes ele estica, mas não é Nós necessário. estamos falando de Fluminense, ele tá falando do Flamengo, tá falando de Atlético. Mas ele já, que é isso? na cabeça dele tá o Fla-Flu que não vai acontecer. Ah, Mas tá bom. Aí que será maravilhoso se Ó, acontecesse. Palmeiras e São Paulo era uma no bolso, coisa, por quê? Flamengo Aí é demais, favoritíssimo, pô. mas dois Você times tá eu não com o tinha negócio no bolso? tanta convicção, não tinha certeza. Que era o Galo, e acabei errando que o Galo atropelou o River Plate. Eu achava que o River Plate podia até passar. E o Barcelona. O Barcelona, para mim, sempre foi favorito em relação ao Fluminense. É melhor time, principalmente jogando lá, Vanderlei. E acho que passou o melhor. Acho que o Barcelona hoje tinha... Para mim, desde quando foi definido o confronto, o Barcelona era favorito para passar e passou mesmo. Barcelona de Guayaquil. Mas está dando chiadeira dentro da Conmebol, as informações já chegam. Se vai mudar alguma coisa, a gente nunca sabe. Assim, não sabe. Verdade. Mas que nós temos que levar em conta que essas entidades todas atuam politicamente. Imagina. Todas. Eu não sei se vocês sabem disso. Claro que é uma novidade que eu estou dizendo aqui. Claro, vou dar uma notícia aqui. Federações, confederações nacionais e internacionais, registre. Furo global. Planetário. É o seguinte. São políticos. Isso, eles atuam politicamente. E elegem e deselegem. Então são 10 participantes. Tem um que tem todos os finalistas ou semifinalistas de competições. E um só. E 9 persistindo a nossa competência, vamos dizer assim, a nossa do futebol brasileiro, vão ficar sempre fora. Isso incomoda e politicamente pode provocar um recuo e a volta como era antes. Mas, olha, Vanderlei... excesso de clube de algum país não pode acontecer. Eu não falei que vai acontecer. Mas vão ter que começar a fazer esse cruzamento, então, de brasileiros aí e argentinos nas oitavas. Nas quartas, por exemplo, o que poderiam fazer diferente? Colocar um Fla-Flu logo nas quartas. Não, eu não tô dando São razão. Paulo e Só tô Palmeiras. dizendo que... Já era Brasil, 2. Não, e aí, o que não pode é passar em 8 times disputando. É muita coisa. É muita coisa. Mas aí é então tem que diminuir o número de times na Não, sim, com certeza. Ou equilibrar O problema- mais. Sabe? Colocar um pouco mais dos outros países também, porque é excessivo. É, É mas Eu muita acho que coisa. É 8 muita clubes coisa. de um determinado país, ou 7, ou até 6, eu acho muita coisa. Eu acho. Eu sou contra Aumentar pra inchaço de 60 times torneio. não vai resolver Você nada. pode- Vai colocar um monte de babaiada. Diminuir o Três número de Surinames, brasileiros. É que a traz na TV CONCACAF. compra, entre aspas, Sim. o número de times. Vamos que admitir é. que Exato, todos perfeito, aqui é isso, estivessem isso. concordando que deveria o número de clubes brasileiros, 10. Faz de conta. Tá, Dá certo. direito a 9 outros
não concordarem, chiarem. Se vai mudar ou não, é uma outra conversa. Mas é um direito, você tem que entender. Se fosse o oposto, muito provavelmente estaríamos dizendo, pô, não dá, assim, é desigual, eles têm mais dinheiro, eles têm mais força. Mas escuta, quando aumentou o número de clubes do Brasil e da Argentina, também não houve aumento de número de clubes nos outros países? Não, muito Não, Mas aumentou, mas menos. proporcionalmente. Não é proporcionalmente Não, aqui. não, até- Qual é a proporção do quê? Aqui tinha 2, passou a ter 3. Não, eu Não, sei, mas mesmo qual é? assim, Mas por é. que E tem a tem quatro, essa passou a ter diferença? 5. Porque quando a Libertadores começou, primeiro só os campeões. Só campeão. Depois campeão e vice. Nos anos De 60, todos, é. igualmente. Sim. Aí, de repente, por que tem mais brasileiro e argentino? Porque a televisão paga, paga. só por isso. Não é um mérito Claro. técnico. E aí, ó, você tem mais gente, é bem possível que você tenha mais. A chance mais aumenta, finais, né? chega a chance Mas aumenta. você Aí colocar fica uma 2 da coisa, fica Venezuela técnico. e 2 do Brasil, você acha que Eu acho. é justo, Eu acho. tecnicamente? Eu acho. Ah, não acho, não. Eu acho. Não acho, E não. acho isso Não. pra qualquer lugar. Não, eu acho que... Nem na Europa, nem na Pelo Liga tamanho- dos Não, Mas também eu não acho é. que- mas Aliás, eu a ideia acho da injusto Superliga era também. fazer- A Inglaterra Não, tem eu- 4. mas eu acho injusto e também. Tem país que não tem nenhum. Eles tem que fazem tá um pré, ranking. tem país que E tem aí, 2, tem 1. e aí, se você José fizer Manuel. ranking aqui do jeito que tá, vai ser Eu acho que nem 8, nem 80. Sim. Eu acho que por aí também. 8 É muito. é muito. Só 2 é o mesmo É muito número pouco. de Pra mim é clubes muito da pouco. Venezuela, com todo o respeito. Também é desigual, porque a gente sabe da força dos clubes brasileiros, essas coisas todas. O que nós estamos falando é que quase todo mundo, quase metade do Campeonato Brasileiro garante participação na Esse ano competição. pode- pode ser nove. Tem time, Ou tem time que tá na Sul-Americana. zona de Não. rebaixamento, ganha 2, 3 jogos e pega uma Não, vaga na pré-Libertadores. Ou Um Sul-Americana. absurdo. Time ruim, time que... Não dá, E- gente. e- é muita eu coisa. também era frontalmente contrário à Superliga por conta disso. Você criar castas e ao mesmo tempo, que não tem legal, descenso, não Milan tem e Real Madrid acesso. toda a temporada. Eu acho que não. Eu acho que também a graça de você ter... mas por exemplo, tá muito legal esse ano com vários São Paulo e Palmeiras, ao todo vão ser 7. É legal, mas você todo ano você banalizar algumas situações, eu não acho legal. Pô, por exemplo, aquela velha questão, Copa do Mundo podia ser a cada 2 anos. Eu sou totalmente contrário. também. A Claro, Copa do também. Mundo chave também, porque é só a cada 4 você fica com aquela expectativa, aquela vontade. Então, claro, isso também é absolutamente subjetivo. Cada um pensa de um jeito. Assim, né? quando aumentaram para quase 50 clubes aí a Libertadores, eu fui o primeiro a falar. Copa do Mundo, eu reclamo de aumento. Eu Cada também não Copa gosto que de Copa passa do aumenta Mundo. cada vez mais o número de clubes. Libertadores eu acho demais, sem dúvida alguma. Mas você vai diminuir, por exemplo, brasileiro, tem possibilidade de 9. Ok, vamos abrir possibilidade de 6, então. Vamos diminuir 3 na Argentina. Mas aí, 6 eu gosto. nos outros também, eu só acho assim, não adianta você assim, vamos cortar aí, Brasil tem muito, vamos cortar o Brasil e deixa o mesmo número de clubes nos outros países. A questão não é essa. Não. Eu acho que tem que reduzir. Então, sei lá, não sei, Venezuela tem 2 ou 3? 2. Ok, não, né? diminuir no Sim, geral, o número geral. de clubes eu concordo, ok. Por aí. Valoriza até a Sul-Americana. 8 times Eu é palhaçada. Até porque, por exemplo, aí fica difícil comparar, como várias coisas comparáveis. Por exemplo, quando começa a partir do ano 2000, essa Libertadores com mais clubes, você perdendo, por exemplo, até como era antigamente, você lembra? Era até para facilitar. Eram 2 clubes de cada país. Os grupos eram 2 do Brasil e 2 do Paraguai, por exemplo, né? Quando dava. E às vezes caía 2 do Brasil e 2 da Argentina. Então, assim, também tinha algumas finais mais alternativas por conta disso. Né? E como teve na Champions também, você teve, por exemplo, um Aston Villa, campeão de 82, também porque você tinha cada um de um país. Eu acho legal a meritocracia, eu acho que legal que países tenham mais. Mas tantos Mas aí é mais fácil, eu acho não. É fácil, Mauro. Tantos mais, 4 não. por 8. Só que, na primeira fase, 4 grupos de brasileiro numa chave, 4 grupos no outro, já caiu pela metade. Aí já começa a ficar Já é uma competitivo. maneira.